Boa noite a todos, que Deus ele abençoe você que está aí nos assistindo pelo YouTube, que Deus ele continue capacitando para que cada dia estejamos mais próximo dele. E hoje nós vamos iniciar aqui o nosso culto de quarta, com um pedido especial pela Ana Cristina, pela filha dela, a Rafaela, para que Deus continue também cuidando da gestação dela, dando saúde e proteção, também pelo netinho da Ana, seu genro e também toda a sua família. Vamos pedir para que Deus ele continue dando saúde a eles e orar também por todas as pessoas que estão enfermas, que estão passando por dificuldades ou que têm outras necessidades, para que elas sejam tocadas também por Deus e Deus ele venha operar um milagre na vida de todas essas pessoas. Vamos nesse momento fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. E que você aí coloque diante de Deus seus pedidos e também peça para que Deus ele venha tocar o teu coração e que nós venhamos nos entregar a Ele a cada momento. Vamos orar? Senhor, nesse momento agradecemos por essa semana e o cuidado que o Senhor teve com cada um de nós. Agradecemos também por esse dia que já se encerrou e pelo teu cuidado e a proteção que o Senhor tem nos dado. Nesse momento especial, oramos pela Ana Cristina, pela sua filha, pelo seu neto, seu genro, por toda a sua família. Especialmente que o Senhor continue dando saúde a Rafaela, cuidando também a gestação dela. Que o Senhor esteja com a tua mão sobre essa família, cuidando, protegendo eles, dando saúde e também livrando de todo o mal. Que o Senhor também tome em tuas mãos todos os nossos pedidos, todos os pedidos que fazemos aqui nessa noite, colocamos diante do Senhor, para que eles sejam atendidos conforme a nossa necessidade e também conforme a tua vontade. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema de hoje ele continua falando sobre a questão do Espírito Santo. Nós temos trabalhado bastante esse tema, baseado, como eu sempre tenho repetido aqui, no livro Passos para o Avivamento Pessoal. E hoje nós vamos para mais um tema. E se vocês prestarem atenção, geralmente a gente tem recapitulado algumas coisas dentro desses temas para que a gente consiga fixar esses temas, que a gente consiga fixar a mensagem e também colocar em prática aquilo que serve para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação de uma comparação do cristianismo carnal e o cristianismo espiritual. A gente vai falar um pouco sobre a questão do cristianismo carnal, a pessoa que não é totalmente convertida, mas ela está no meio cristão e ela frequenta uma igreja, batizada em alguma igreja, mas não tem uma conversão genuína, e os prejuízos que isso pode trazer para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida da nossa família, as pessoas que nos rodeiam. Então a gente vê que algumas consequências desse cristianismo carnal, como que Paulo menciona lá no livro de 1 Coríntios, nos afetam individualmente e também eles afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos enumerados aqui algumas condições que esse tipo de cristianismo carnal ele vem prejudicar a nossa vida, e nós vamos ver o que ele prejudica também na nossa vida social. Então eu quero partilhar com vocês aqui algumas coisas. De acordo com Romanos capítulo 8, do verso 6 ao 8, Apocalipse 3, verso 16, nós podemos ver que nessa condição de um cristão carnal, que não é totalmente convertido, nessa condição ele não encontra a salvação. Ele pode fazer parte de uma igreja, ser batizado em uma igreja cristã, mas infelizmente ele não alcança a salvação porque ele não tem ou não tenha tomado uma decisão de se entregar inteiramente a Cristo e ser totalmente convertido a Cristo. Nessa condição também, o amor de Deus, que é o amor ágape, não está presente nessa pessoa, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 5, e Gálatas capítulo 5, verso 22. O indivíduo é completamente dependente do amor humano e dos seus desejos carnais que permanecem e insistem em tomar conta da sua vida. E nós temos como texto base também Gálatas capítulo 5, verso 16. Depois você pode procurar ali na sua Bíblia e fazer a leitura desses textos. Nós também percebemos que o poder do pecado permanece no cristão carnal, aquele que não se entrega completamente a Cristo, de acordo com Gálatas 5,16 e Romanos 8, verso 2.
A pessoa não é fortalecida com o poder segundo a riqueza da glória e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Isso nós podemos encontrar no livro de Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17. Cristo não habita nessas pessoas que não são totalmente convertidas, mesmo sendo cristãs, de acordo com 1 João capítulo 3, verso 24, e a pessoa não recebe o poder para testemunhar de Cristo, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 18. Então, quando nós não temos uma conversão, uma entrega total a Cristo, até mesmo o nosso poder, a nossa capacidade de pregar ou testemunhar de Cristo para as outras pessoas, ela acaba sendo anulada. Essa pessoa também atua de maneira humana, causando rivalidades, causando tensões, causando discórdias. Isso nós encontramos no livro de 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 3. Então hoje nós vemos aí a causa de muitos dos nossos problemas relacionados à nossa vida social, à nossa vida familiar e principalmente também na nossa vida entre os irmãos na igreja, onde nós encontramos rivalidades, discórdias, tensões, vários problemas que acabam afetando a nossa vida espiritual, muitas pessoas se envolvendo com fofocas, com falatórios, com problemas que acabam trazendo dificuldade para a igreja. E isso na realidade, descontentamento também, isso na realidade demonstra que nós não estamos realmente convertidos quando nós agimos de uma forma como essa. Então Deus ele deixa bem claro isso na sua palavra, através de alguns textos aqui de Paulo, como por exemplo 1 Coríntios 3, verso 3. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes para avaliarmos a nossa vida e ver como que realmente nós estamos nos portando e vivendo como cristãos para nós identificarmos em que nível espiritual nós estamos. Também, em geral, o indivíduo apresenta dificuldades em ser admoestado, ou seja, o cristão carnal, aquele que não é realmente convertido, ele tem uma dificuldade muito grande em aceitar alguma orientação que seja para melhorar a sua vida espiritual. Então, quando alguém é repreendido, alguém é orientado a mudar alguns aspectos da sua vida ou talvez abandonar algum erro, algum pecado, essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em aceitar. Ela acha que ela está sendo criticada ou que está sendo perseguida, que estão tomando alguma atitude em relação a ela que não é correta e ela acha que a vida dela está tudo bem, tudo tranquilo e não precisa ter mudança espiritual nenhuma. Então a gente está falando aqui da questão de admoestação no fator de ensinar, de orientar e de guiar a pessoa no caminho certo. Não estamos aqui falando na questão de você julgar a pessoa, criticar a pessoa ou falar mal da pessoa por causa de um erro que ela comete. Não. É a questão de você orientar, admoestar, ensinar, tentar orientar e as pessoas mesmo assim, ou tendo convicção do seu erro, elas não aceitarem essas orientações. A sua vida de oração provavelmente também ela é inadequada, ela não tem cuidado ou dado atenção necessária nesse aspecto da oração e da comunhão com Deus. E essas pessoas também têm apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor, mas elas não vivem realmente aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Por que é interessante esse ponto que algumas pessoas elas têm habilidades humanas? E aqui foi citado, por exemplo, o exemplo de perdoar e não guardar rancor. Porque é muito fácil também para uma pessoa que não é cristã, e por isso que nós temos que prestar atenção de como que nós estamos vivendo, elas ter algumas habilidades pessoais, habilidades humanas, que tornam elas pessoas boas, onde você considera muitas pessoas cristãs, ou como se fosse uma pessoa cristã. Então eu já vi muitas pessoas dizerem assim, olha, aquele fulano lá, parece que ele é um cristão verdadeiro, parece que ele é membro de alguma igreja, as atitudes que ele tem, as coisas que ele faz, mas isso não significa que nós estamos inteiramente entregues à ação divina do Espírito Santo. Por habilidade, nós podemos fazer coisas boas, ter atitudes corretas, mas isso não significa que nós estamos inteiramente entregues a Cristo. Nós podemos até guardar os mandamentos, seguir as orientações de Deus em relação às suas leis, mas não termos uma entrega verdadeira a Cristo em alguns aspectos da nossa vida. Então, esses estudos que nós estamos fazendo, eles servem para que nós venhamos identificar as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos melhorar
E o que nós precisamos melhorar é a nossa comunhão e nosso relacionamento com Deus. E nós não nos enganarmos com as atitudes que nós temos. Às vezes atitudes boas, que nos trazem contentamento, nos trazem alegria, mas que não demonstram realmente o nível espiritual que nós temos, ou se realmente nós estamos próximos de Cristo. Nós temos que tomar um cuidado com isso e buscar realmente um conhecimento da Palavra de Deus e uma entrega verdadeira a Cristo. Um texto que eu gostaria de ler com vocês aqui de 1 Coríntios 3, verso 3, só uma parte do texto aqui onde Paulo diz assim. A gente pode dizer assim, que o cristianismo carnal ele faz com que o homem haja em seu estado natural, e Paulo diz assim em relação a isso. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então nós podemos ser cristãos carnais, ou seja, que temos habilidades e damos às vezes bons testemunhos, mas em alguns outros aspectos nós agimos como pessoas que são pessoas do mundo. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse aspecto. Então a gente fala assim, pessoas do mundo são pessoas que elas não têm um compromisso com Deus e que elas tomam as suas próprias decisões ou que seguem os princípios que elas acham que são corretas. Em comparação a um cristão espiritual, o cristão espiritual ele experimenta a plenitude de Deus e da comunhão com Deus. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 16 e 21, diz assim: Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o tempo. Amém. Então Paulo aqui ele dá um conselho aos Efésios para que eles busquem ter conhecimento e comunhão com Deus a fim de viverem a plenitude do Espírito Santo. Nós vemos que quando nós não vivemos essa plenitude ou não buscamos essa ação do Espírito Santo na nossa vida, algumas coisas acabam refletindo, algumas atitudes acabam refletindo na vida de outras pessoas que estão próximas. Por exemplo, quais que são os efeitos desse cristianismo segundo a carne? Então a gente pode ver que hoje nós sentimos com a perda de muitos jovens que acabam abandonando a igreja, às vezes por causa da nossa falta de comunhão com Deus e orientação do Espírito Santo, onde nós às vezes não conseguimos testemunhar, orientar, falar com essas pessoas. Então nós precisamos crescer mais na nossa vida espiritual. Com isso nós não conseguimos guiar ninguém por um caminho diferente ou um caminho espiritual. Quando nós não estamos plenos e cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho. Então nós devemos estar cientes que de fato o Espírito Santo ele cresce e se multiplica através de nós, na nossa família e nas pessoas que compõem também a nossa igreja. Então se nós não estamos completamente cheios do Espírito Santo, nós não podemos influenciar as pessoas positivamente. Falando um pouco sobre as crianças e jovens, o cristianismo carnal ele abre portas para uma vida cristã liberal. Então, quando nós não somos totalmente convertidos, nós vivemos um cristianismo liberal, onde a partir desse momento nós não damos mais o valor devido à palavra de Deus e nós começamos a achar alguns meios para burlar aquilo que Deus ele orienta e começamos a abrir algumas exceções na nossa vida. Então, nós temos boas intenções, boas atitudes, mas elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então nós podemos ver que com boas intenções, porém leigas, ou seja, por falta de conhecimento da palavra de Deus, um indivíduo ele busca uma maneira lícita de fazer o que não lhe é permitido. Será esta a razão pela qual estamos perdendo os nossos jovens? Então veja que nós podemos achar uma maneira lícita de fazer algo que não é permitido, de acordo com o nosso conhecimento, e isso acaba fazendo com que muitas pessoas, ao verem o nosso exemplo,
e verem aquilo que estamos fazendo, a maneira como estamos agindo, acabem afastando essas pessoas de nós, da igreja, e também afastando ou destruindo a nossa família. Será que por ignorância ou por outro motivo nós temos sido exemplos de cristãos carnais para nossas crianças e os nossos jovens? E agora a gente pode abrir um pouco mais esse leque e começar a refletir assim em relação à nossa atitude na nossa família, com as pessoas mais próximas de nós, com as crianças, com os jovens com quem entramos em contato, a maneira como nós agimos, essa falsa ideia de que nós podemos ter um pouco mais de liberdade, alguma ou outra atitude nossa, pode fazer com que essas crianças e esses jovens, ao verem isso, eles também se tornem carnais e acabem lutando contra um desânimo espiritual, onde muitas vezes eles tentam fazer o que é correto, acabam falhando e acabam seguindo por um caminho mais liberal e cada vez mais distante da palavra de Deus. E a gente pode fazer a pergunta também se essa é a razão pela qual muitos não levam a igreja a sério e acabam deixando a igreja. Será que esse é um fator que faz com que as pessoas deixem de levar a igreja a sério, deixem de levar as coisas de Deus a sério, deixam de nos levar a sério e assim acabam se afastando de Deus? Eu quero contar uma história para vocês de algo que aconteceu há pouco tempo atrás. Essa é uma história que está aqui no livro Passo para o Arrependimento Pessoal, que diz assim: pouco tempo atrás um irmão disse à sua igreja: há uma razão para os problemas que existem hoje em nossa vida e na vida dos nossos jovens. As gerações anteriores têm falhado quando o assunto é experiência pessoal e compromisso e compreensão do Espírito Santo. Então, nós temos falhado realmente nesse ponto em relação à compreensão do Espírito Santo e o nosso compromisso com o Espírito Santo. E por falharmos nesse ponto, muitas pessoas, infelizmente, elas têm se afastado de Deus quando acontece algum desânimo, algum problema, alguma dificuldade, e elas não conseguem superar ou enfrentar esses problemas na sua vida. Então, vale a pena a gente pensar que as consequências de nós estarmos mornos, que é o que Paulo chama de cristãos carnais, no livro de 1 Coríntios, e lá em Apocalipse chama de cristãos mornos, ou seja, não são totalmente convertidos, que significa não estar completamente entregue a Cristo, é uma das principais consequências das dificuldades que nós temos hoje com a nossa igreja, porque muitos jovens têm se afastado e muitas pessoas adultas também têm se afastado dos caminhos de Deus. E uma citação aqui que eu quero ler para vocês diz assim: cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas causam oposição, falta de entrega e levam muitas pessoas a extraviar-se. Os infiéis manifestam a sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é um bom mundano, porque ele não vive de acordo com as coisas do mundo, e nem é um bom cristão, porque ele não serve completamente a Deus. Então, o Satanás ele se serve dessas pessoas para fazer uma obra que nenhuma outra pessoa faria. Então, a gente vê que ou nós somos totalmente frios, ou devemos ser totalmente convertidos a Deus. Quando nós estamos mornos espiritualmente, nós fazemos um trabalho contra a palavra de Deus, contra nós, contra a nossa família, que nem mesmo Satanás ele poderia fazer tão bem quanto nós. Então ele se serve disso para usar essas pessoas para fazer algo totalmente contrário à palavra de Deus e acabar destruindo o povo de Deus. Então por isso que nós vemos aí hoje muitas manifestações também nas redes sociais, na internet, de pessoas que se dizem cristãos e até mesmo cristãos adventistas, que é o nosso caso, mas acabam indo por um caminho de crítica contra a igreja, um caminho totalmente contrário daquilo que Deus ele tem ensinado, sempre questionando algumas coisas que não são totalmente esclarecidas por que eles fazem aquilo, mas apenas criticando. E esse é um caminho que leva muitas pessoas a se afastarem de Deus. Então nós até temos que pensar os tipos de comentários e falas que nós temos para pessoas através de redes sociais, ou às vezes até uma pessoa em particular, qual que vai ser a reação dela, como que aquela pessoa vai reagir, o que isso vai causar na vida dela, que tipo de impacto isso vai trazer para a vida dela.
E geralmente as críticas e os falatórios eles trazem sempre um resultado negativo, que acaba afastando as pessoas de Deus. Por outro lado, se nós estamos tentando obter a ajuda divina e vivemos realmente buscando uma vida espiritual, nós podemos mostrar para as nossas crianças, os nossos jovens, como que nós devemos viver a nossa vida cristã. Então Ellen White ela diz em um dos seus livros o seguinte: ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo, que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, poder adquirir uma experiência que faça de vosso ministério, em prol de vossos filhos, um perfeito êxito. Então, ela fala que a educação que nós damos para os jovens, para os nossos filhos, aqueles que têm filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para um amigo, para alguém, isso é um ministério. Você pregar, falar sobre Deus e dar um testemunho correto. E aqui falando exatamente sobre a questão dos filhos, né? Será que muitos pais hoje eles têm orado com os filhos, têm ensinado a eles a buscar a ação do Espírito Santo, a controlar algumas atitudes, a quando tem dificuldades clamar a Deus e pedir para que Deus envie o Espírito Santo, que Deus capacite eles, que Deus ajude eles no seu dia a dia? Infelizmente muitos pais eles têm falhado nesse ponto. Quando os filhos eles crescem, eles acabam se afastando da igreja não por falta de orientação e de conhecimento, mas porque eles não aprenderam desde a infância, ali, desde quando eram pequenininhos, colocar as suas dificuldades, seus problemas nas mãos de Deus e pedir para que Deus os ajude em meio às dificuldades e os desafios que eles enfrentam. Então, nós precisamos orientar crianças, jovens, adolescentes, juvenis, a buscarem a Deus e ter esse conhecimento da palavra de Deus, ou seja, entregar diariamente a vida a Deus. Nós, será que ensinamos nossos filhos a orar pedindo realmente o Espírito Santo a cada dia? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para nós nessa noite. Ou será que nós mesmos não sabemos orar pedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida? Então a gente percebe que por muito tempo a gente acaba deixando isso de lado, errando, falhando na nossa vida cristã. Todos nós, em um momento ou outro, nós acabamos às vezes esquecendo de fazer algumas atividades que nós precisamos fazer, atividades espirituais. Às vezes acabamos errando ao deixar de instruir nossos filhos e de dar um bom testemunho às pessoas. Mas o que nós podemos dizer hoje é que Deus ele é tão misericordioso e Ele compreende tanto a nossa falta de conhecimento, a nossa falha, que Ele nos dá uma nova chance para recomeçarmos e para mudarmos a nossa vida. Então, se em algum ponto nós temos falhado, nós temos errado, se nós temos deixado de educar nossos jovens, as nossas crianças, juvenis, os adolescentes, mesmo que eu e você tenhamos errado até agora, Deus ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos a nossa vida hoje, para que a nossa vida seja transformada através do Espírito Santo e que nós possamos realmente dar um testemunho positivo e viver a plenitude do Espírito Santo. Então, apesar de ser um ponto negativo, às vezes alguns de nós estamos como cristãos carnais ou mornos, como fala em Apocalipse capítulo 3, a boa notícia é que de mornos nós podemos nos tornar cristãos realmente fiéis e convertidos. Então, Deus ele deseja transformar a minha vida e a tua vida. Nós precisamos hoje tomar essa decisão, entregar a nossa vida a Cristo e pedir para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha nos capacitar e que Ele venha habitar verdadeiramente a nossa vida, se assim nós permitirmos. Que Deus ele abençoe você, que você venha tomar essa decisão de entregar a tua vida a Ele, de ser um cristão verdadeiro, um cristão que entregue completamente a tua vida ao Senhor, para que Ele venha realmente fazer uma transformação em cada um de nós. Nós vamos encerrar agora com uma oração, vamos pedir para que Deus ele continue nos abençoando e transformando também a nossa vida. Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Agradecemos que, apesar das falhas que temos em nossa vida, o Senhor tem usado de misericórdia para conosco, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, as nossas falhas, e assim nós temos a oportunidade de ter uma transformação, de buscarmos realmente a ação plena do Espírito Santo em nossa vida e nos tornarmos cristãos verdadeiramente convertidos.
Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos que nesse momento estão orando diante do Senhor e que desejam entregar a vida a Ti, para que o Senhor transforme a vida deles, que eles sejam alcançados por Ti e que todos nós sejamos plenamente cheios do Espírito Santo. Nós agradecemos pelas Tuas bênçãos e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus ele abençoe cada um de vocês.